sobre o hábito de São Francisco de Assis, sobre suas roupas. É o hábito da própria ordem que ele fundou, a Ordem Franciscana. Ele significa humildade, pobreza, é para distinguir entre o sagrado do popular. O cordão que São Francisco usa, vejam, ele tem 3 nós. Esses nós representam os votos de São Francisco, os votos dos franciscanos, que são o voto de pobreza, castidade e obediência. As chagas de São Francisco de Assis. Vocês sabem o que são chagas? Chagas são os machucados que Jesus recebeu ao ser crucificado. São Francisco de Assis também os recebeu. Vejam, em suas mãos há a marca dos pregos de Cristo na cruz. São Francisco de Assis, ele queria muito se assemelhar a Jesus e recebeu essas chagas. Os passarinhos na mão de São Francisco de Assis representa todo o amor que ele tinha pela natureza. Ele sempre chamava toda a obra da criação de irmão. Irmão Sol, Irmã Lua, Irmão Lobo, Irmã Água. Vocês conhecem a oração de São Francisco de Assis? É uma belíssima oração. Vou rezá-la para vocês. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Olá, sou a catequista Elisa da paróquia São Francisco de Assis. É com muita alegria que vou conversar com vocês a respeito de um santo muito querido, muito amado por nossa igreja e por todos nós. Vou falar com vocês sobre São Francisco de Assis. São Francisco de Assis nasceu no dia 5 de julho de 1182, em Assis, na Itália. Ele recebeu o nome de Giovanni, isso mesmo, São Francisco se chamava Giovanni. Ele recebeu esse nome porque Giovanni, em italiano, significa João, porque sua mãe era muito devota de São João Batista. Porém, seu pai havia acumulado uma grande fortuna após comércios feitos com a França, e por isso ele resolveu rebatizá-lo Giovanni por Francesco, que significa francês em italiano. Quando criança, Francisco não gostava de estudar, não gostava muito de ir à escola, mas ele ia. Já na sua adolescência, na sua juventude, ele era bem festeiro, gostava muito de festas. E como seu pai tinha muito dinheiro, ele gastava muito dinheiro com as festas, com bebidas e até com mulheres. Ele não queria saber dos negócios do pai dele, ele queria era se divertir. Aos 16 anos, Francisco se alistou no exército em Assis. 4 anos depois, porém com 20 anos, houve uma guerra e ele participou desta guerra. E nesta guerra, muitos soldados morreram, muitos jovens perderam a vida. Porém, Francisco foi feito prisioneiro. Ele ficou preso por 1 ano e neste período da prisão ele ficou doente. Ele teve malária e teve tuberculose. E neste período de suas doenças, ele escutava uma voz que dizia assim para ele:
servir com amor, servir ao amor e servir ao servo. Certa vez, ao encontrar um leproso, era uma doença que São Francisco de Assis detestava, repulsava. Ele desceu do seu cavalo, cobriu o doente com o seu próprio manto e ainda por cima o beijou. Isso foi movido pelo Espírito Santo. E a partir deste momento, Francisco passou a visitar os doentes e aos pobres. Ele presenteava com suas próprias roupas e com o dinheiro que ele havia no momento. Um dia simples, porém muito especial, no momento que ele rezava sozinho na igreja de São Damião, em Assis, parecia que o crucifixo falava com ele. Parecia que ele ouvia, uma voz falando com ele. Por 3 vezes essa voz disse para ele: Francisco, restaura minha igreja, veja como ela está em ruínas. Francisco, pensando que era a igreja física, a igreja de pedra, ele foi para sua casa, pegou alguns tecidos que seu pai tinha, vendeu e doou todo o dinheiro para a igreja. Imagina se o pai dele não ficou bravo com ele, mas ficou muito bravo. O pai dele bateu nele e até o prendeu no porão de sua casa. Mas a sua mãe o salvou, o libertou. Então, São Francisco foi pedir abrigo à igreja depois desse fato. Mas o seu pai voltou lá na igreja, o acusou de roubo e queria levá-lo de volta para casa. Francisco não gostou da atitude do pai dele. E qual foi a atitude dele? Ele se despiu, ficou totalmente nu, entregou as suas roupas para o seu pai e também abriu a mão de sua fortuna, de sua herança. A partir deste momento, São Francisco começou a anunciar a verdade, a palavra de Deus, e convidou outros a participarem com ele desta jornada, sempre pedindo que levasse uma vida simples de oração, surgindo assim a ordem dos frades menores. Francisco fazia muitas peregrinações, ele era um missionário, e nessas peregrinações ele tinha muita afeição, muito carinho pela natureza, pelas obras da criação. Por isso, São Francisco é o padroeiro dos animais, da natureza, da ecologia e do meio ambiente. 2 anos antes de Francisco falecer, enquanto ele fazia um retiro, um jejum de 40 dias para se preparar para os festejos de São Miguel Arcanjo, cujo dia nós celebramos dia 29 de setembro, Francisco recebeu os 5 estigmas, ou as 5 chagas de Cristo. Assim, esse discípulo de Cristo, que tanto desejava assemelhar-se a ele, obteve mais esse traço de semelhança com o Divino Salvador. Francisco de Assis morreu em 3 de outubro de 1226, com menos de 45 anos. Dizem que ele faleceu após escutar a leitura da Paixão de Cristo.